O Homem Integral, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Capítulo 8. O Homem perante a Consciência. Nascimento da Consciência. Antropológica e historicamente, a sobrevivência equilibrada do homem e da sociedade tem estado sempre vinculada à ideia de um mito central, no qual se aurem os valores éticos de sustentação das suas atividades e do seu equilíbrio. Toda vez em que os fatores adversos interferem nos mitos humanos, desacreditando aquele que sintetiza as suas aspirações, os homens se encaminham para o caos e se agridem e se perturbam, parecendo haver perdido o rumo. Passada a tempestade, os seus remanescentes, não destruídos em toto, emergem, dando surgimento a uma nova ideação, e um mito criativo aparece, preenchendo a lacuna deixada pelo anterior. No estado atual da sociedade, existe a carência de um mito predominante, que aglutine todas as mentes, sobre elas derramando as suas benesses e confortando-as. A perda do mito expõe os conteúdos psíquicos que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-os mergulhar no vazio ou no desinteresse, no prazer ou na alucinação do poder. Em se considerando que nenhum desses objetivos planifica o indivíduo, ele passa a disputar a necessidade abrangente do despertar da consciência, interpretando os mitos menores nele jacentes. Jung, em uma análise profunda, estabeleceu que a existência só é real quando é consciente para alguém, afirmando a necessidade que o Criador possui em relação ao homem consciente. Oportunamente voltou a esclarecer que a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima, vindos do consciente. Esse despertar e crescimento da consciência, ainda segundo o eminente psicanalista, termina por afetar-lhe também o inconsciente. É óbvio que se os conteúdos psíquicos emergentes formam a consciência, as contribuições atuais desta se irão incorporar ao inconsciente que surgirá mais tarde. Desse modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos que formam as impressões arquetípicas, ao fazerem contato com o ego, dando surgimento à sua substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individuação. Daí surgem os discernimentos entre as coisas opostas, o eu e o não eu, o ego e o inconsciente, o sujeito e o objeto, a própria pessoa e a outra. Dando campo aos conflitos, este sentimento que enfrenta e contesta torna-se uma forma altamente criativa de luta, cuja vitória proporciona satisfação, ampliação e aprimoramento da vida. Sem essa dualidade dos opostos, que leva à reflexão, no processo de individuação, não há aumento real de consciência, que somente se opera entrando em contato com os opostos e os absorvendo. A consciência, do ponto de vista filosófico, é um atributo altamente desenvolvido na espécie humana e que se caracteriza por uma oposição básica essencial. É o atributo pelo qual o homem toma em relação ao mundo, bem como aos denominados estados interiores e subjetivos, a distância em que se cria a possibilidade de níveis mais altos de integração. Por sua vez, declara ainda Jung, a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego,
na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. E conclui que as relações com o ego que não são percebidas como tal são inconscientes. Estabelece, ademais, a diferença entre consciência e psique, que esta última representa a totalidade dos conteúdos psíquicos, e como esses conteúdos, na sua totalidade, não estão vinculados no ego, tais não são consciência. Nos mitos centrais de todos os povos, os opostos formaram a essência das suas crenças, dos seus conteúdos psíquicos geradores da consciência. Encontramo-los nas religiões da antiguidade oriental e particularmente no mito da criação, no qual os conflitos da treva e da luz, do bem e do mal são relevantes. O zoroatrismo também o ressuscitou, e mais tarde a alquimia facultou o surgimento da pedra filosofal como mediadora dos opostos, do santo grau como depósito que compõe as bases da consciência humana, a se avolumar através dos tempos, dando desde o início a ideia das suas várias expressões tais: consciência moral, a consciência de fé, a consciência do dever, de justiça, de paz, de amor. Os equipamentos constitutivos da consciência sutilizam-se e adquirem mais amplas percepções que facultam o desenvolvimento emocional e ético do homem, auxiliando na liberação de conflitos. As heranças atávicas, que se convertem em arquétipos no inconsciente individual e coletivo, dizem respeito às realidades do espírito, em si mesmo responsável pelos resíduos psíquicos que se transformam nos conteúdos preponderantes para a formação da consciência. O homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Não somente conhecer de fora para dentro, porém vivenciar o que é conhecido, incorporando a sua realidade. Enquanto o ego conhece, o outro passa a ser um objeto detido, conhecido, o que não planifica. Esta satisfação advém quando o ego, passando pela vivência do que conhece, torna-se, por sua vez, conhecido pelo outro, que também tem a função de sujeito conhecedor. O ego adquire, desse modo, a consciência autêntica no momento em que é sujeito que conhece o objeto conhecido. Indispensável nesse jogo do conhecer, sendo conhecido, que se não crie uma dependência em relação à pessoa que conhece. A vida saudável é a que decorre da liberdade consciente, capaz de enfrentar os obstáculos e dificuldades que se apresentam no relacionamento humano e na própria individualidade. Esta é a meta que a consciência almeja. Os sofrimentos humanos. Buda considerou a vida como uma forma de sofrimento e que a sua finalidade era exclusivamente encontrar a maneira de libertar-se dele. Para o budismo, a vida é constituída de misérias que geram o sofrimento. Por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras. E o sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das aspirações elevadas do ser. A fim de transmitir adequadamente suas lições, o príncipe Gautama utilizou-se de parábolas, conforme fez Jesus mais tarde.
O fundamento essencial dos seus ensinos se encontra na lei do karma, graças à qual o homem é construtor de sua desdita ou felicidade mediante o comportamento adotado no período da sua existência corporal. Em uma etapa, a aprendizagem equipa-o para a próxima, sendo que a soma das experiências e ações positivas anula aquelas que lhe constituem débito propiciador de sofrimento. O sofrimento se apresenta na criatura humana como uma enfermidade que necessita de tratamento conveniente, em que se invistam todos os valores ao alcance, pela primazia de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio físio-psíquico. Deste modo, o sofrimento pode decorrer do desgosto orgânico ou mental, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. As doenças campeiam e a receptividade daqueles que se encontram incursos nos códigos da justiça divina sofrem-nas mediante as coarctações danosas dos mecanismos genéticos ou por contaminação posterior, escassez alimentar, traumatismos físicos e psicológicos, num emaranhado de causas próximas decorrentes dos compromissos negativos do passado mais remoto. Noutro caso, o sofrimento resulta da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, convertendo-se em razão de preocupação, de arrependimento, de amargura. A busca do prazer é inata, instintiva, e o homem se lhe aferra na condição de meta prioritária. Não raro, ao consegui-lo, frui da satisfação momentânea e, por insatisfação psicológica, propõe-se a prolongá-lo indefinidamente, sofrendo ante a impossibilidade de o manter pelas alterações naturais que se derivam da impermanência de tudo, pela saturação e, finalmente, pela perda de objetivo após conseguido o anelo. Por fim, surge o sofrimento dos condicionamentos de ordem física e mental. Os hábitos arraigados constituem uma segunda natureza, com prevalência na conduta psicológica do homem. As alterações e transformações produzem sofrimento pela necessidade de ajustamento, pelo esforço da adaptação e os altibaixos da emoção, que tende a reagir às mudanças que se devem operar na conduta. Encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas, que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos, referentes às suas reencarnações. Ao lado daqueles que ressumam das dívidas kármicas, estão os decorrentes das suas emoções desequilibradas, que têm nascentes no egoísmo, no apego, na imaturidade psicológica. Dentre outros, apresentam-se em plano de destaque o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente, engendrando sofrimento. Chega o momento de buscar-se a cessação deles, qual ocorre com as enfermidades que devem ser tratadas com carinho, porém com disciplina. De um lado, é imprescindível ir-se às causas, a fim de fazê-las parar, ao mesmo tempo evitar novos fatores desencadeantes. Conhecidas as origens, mais fáceis se tornam as terapias, que, aplicadas convenientemente, resultam favoráveis ao clima de saúde e de bem-estar. O esforço empreendido para o término do sofrimento apresenta-se em etapas que se vão incorporando ao dia a dia do indivíduo cioso da sua necessidade de paz. Impõe-se-lhe o trabalho de condicionar a mente à necessidade da harmonia, recorrendo à meditação em torno das finalidades altruísticas da vida,
disciplinando a vontade, exercitando a tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados, das ocorrências denominadas tragédias, das quais pode retirar excelentes resultados para o comportamento e a autorrealização. O processo da cessação do sofrimento dá-se ainda através do sofrimento, que propicia satisfação pela certeza que advém de se estar liberando da sua áspera constrição. Enfrentar, portanto, o sofrimento sem válvulas psicológicas escapistas é uma atitude saudável, muito distante da distonia masoquista habitual. Também resulta de uma disposição consciente para o homem enfrentar-se desnudado, com uma visão otimista em torno do futuro por conquistar. Realmente, o sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. Nos reinos vegetal e animal, ele se encontra na embrionária percepção das plantas, que sofrem as agressões e hostilidades do meio, as contaminações e processos degenerativos. Entre os animais, desde os menos expressivos até os mais avançados biologicamente, o sofrimento se manifesta na sensibilidade nervosa, como forma de produzir novos e mais perfeitos biótipos, em constante adaptação e harmonia das formas do psiquismo neles latente. A superação do sofrimento é, sem dúvida, o grave desafio da existência humana que a todos cumpre conseguir. Recursos para a liberação dos sofrimentos. A coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Para Aurila, basta o interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar a meta essencial da sua existência. Inexistente essa necessidade, tampouco há sofrimento, porque a ausência das aspirações nobres resulta da morte dos ideais, provocada pela indiferença da vida em uma psicopatologia grave. O sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Os jogos e ilusões da idade infantil superados dão ensejo a uma integração consciente do indivíduo no grupo social no qual se encontra, fomentando o esforço pelo bem dos demais, por saber-se membro valioso e entender, por experiência pessoal, os gravames que a dor proporciona. E, não obstante essa experiência lúcida, sabe que o esforço a envidar para liberar-se dos sofrimentos é, por sua vez, conquista da inteligência e do sentimento postos a serviço da sua realização pessoal e comunitária. Na maior parte dos métodos, a vontade do paciente prevalece como fator de alta importância. Excetuando-se os referidos sofrimentos por sofrimentos, e mesmo em grande parte deles, a reflexão bem direcionada gera uma psicosfera de paz renovadora que o envolve e alimenta, levando à liberação deles. Relacionemos algumas fases da terapia liberativa. A. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isto mesmo, credor de receber todo o afeto. Este sentimento, sem apego nem interesse gerador de emoções perturbadoras, desarma o indivíduo de suspeitas, de ansiedades e medos, ao mesmo tempo dirimindo as incompreensões de outrem
e desarticulando quaisquer planos infelizes. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não reação à agressividade do outro desmantela-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Se a resposta é otimista e sem azedume, conquista-o para o intercâmbio útil, ampliando-lhe o círculo de expressões afetivas. Logo, este sentimento contribui para anular os efeitos do sofrimento moral e dissipar algumas, se não todas, as suas causas perturbadoras. O ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora. O cultivo, a expansão de ideias e conceitos edificantes apagam o incêndio ateado pelo pessimismo da maledicência, da inveja, da calúnia, tornando respirável a atmosfera social do grupo onde o homem se localiza. B. Identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Não há solo, por mais sáfaro, que não tratado não permita o vicejar de plantas. Em todo sentimento existem terras férteis para a bondade, mesmo quando cobertas por caliça e pedregulhos. Um trabalho, breve que seja, afastando o impedimento, e logo esplendem os recursos próprios para a sementeira da esperança. Os indivíduos que se notabilizavam pela maldade na vida privada e no seu círculo social revelavam-se bondosos e gentis, tornando-se amados pela família e pelo grupo, mesmo conhecendo-lhes as atrocidades em que eram exímios. A maldade sistemática, a impiedade, o temperamento hostil revelam as personalidades psicopatas que antes necessitam de ajuda ao invés de reproche. A bondade, neles latente, aguarda o momento de manifestar-se e predominar, mudando-lhes o comportamento. Com tal atitude, a de identificar a bondade, torna-se possível a superação do sofrimento como quer que se apresente, especialmente o que tem procedência moral. C. Aplicar a compaixão quando agredido. Uma reação de pesar ante o ato infeliz produz um efeito positivo no agressor. Proporciona o equilíbrio à vítima, que não desce a faixa vibratória violenta em que o outro se demora. Impede a sintonia com a cólera e seus famanazes, impossibilitando a instalação de enfermidades nervosas e distúrbios gastrointestinais e outros, face à não absorção de energias deletérias. A compaixão dinâmica, aquela que vai além da piedade, buscando ajudar o infrator, expressa bondade e se enriquece de paixão participativa que levanta o caído, embora seja ele o perturbador. Essa conduta impede que se instale o sofrimento na criatura. D. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Há em tudo e em todos os seres a presença do amor. Em um lugar revela-se como ordem, no outro beleza, e sucessivamente harmonia, renovação, progresso, vida, convocando a reflexão. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Revela-se no instinto e predomina durante o período da razão, responsabilizando-se pela plenificação da criatura.
O amor instaura a paz e irradia a confiança, promove a não violência e estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. É o motor que conduz à ação bondosa, desdobrando o sentimento de generosidade, ao mesmo tempo estimulando a paciência. Graças à sua ação, a pessoa doa, realizando o gesto de generosa oferta de coisas, até o momento em que é levado à autodoação, ao sacrifício com naturalidade. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido, a significação. Puro, expressa, ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. Meditação e ação. O autodescobrimento é o clímax de experiências do conhecimento e da emoção, através de uma equilibrada vivência. Para consegui-lo, faz-se indispensável o empenho com que o homem se aplique na tarefa que o possibilita. É certo que o tentame se reveste inicialmente de várias dificuldades aparentes, todas passíveis de superadas. A realização de qualquer atividade nova se apresenta complexa pelo inusitado da sua própria constituição. Não há, todavia, nada com que o indivíduo não se acostume. Demais, tudo aquilo que se torna habitual reveste-se de facilidade. Assim, a busca de si mesmo para a liberação de conflitos, amadurecimento psicológico, afirmação da personalidade, resulta de uma consciente disposição para meditar, evitando o emprego de largos períodos que se transformam em ato constrangedor e aborrecido. A meditação deve ser inicialmente breve e gratificante, da qual se retorne com a agradável sensação de que o tempo foi insuficiente, o que predispõe o candidato a uma sua dilatação. Através de uma concentração analítica, o neófito examina as suas carências e problemas, os seus defeitos e as soluções de que poderá dispor para aplicar-se. Não se trata de uma gincana mental, mas de uma sincera observação de si mesmo, dos recursos ao alcance e dos temores, condicionamentos, emoções perturbadoras que lhe são habituais. Estudando um problema de cada vez, surge a clara solução como proposta liberativa que deve ser aplicada sem pressa, com naturalidade. A sua repetição sistemática, sem solução de continuidade, uma ou duas vezes ao dia, cria uma harmonia interior capaz de resistir às investidas externas sem perturbar-se, por mais fortes que se apresentem. Após a meditação analítica, descobrindo as áreas frágeis da personalidade e os pontos nevrálgicos da conduta, o exercício de absorção de forças mentais e morais torna-se-lhe o antídoto eficiente que predispõe ao bem-estar, encorajando ante as inevitáveis lutas e vicissitudes do viver cotidiano. As empresas do dia a dia fazem-se fenômenos existenciais que não assustam, porque o indivíduo conhece as suas possibilidades de enfrentamento e realização, aceitando umas e de outras declinando, sem aturdimentos emocionais nem apegos perturbadores. Sucessivamente passa do estado de análise para o de tranquilidade, deixando a reflexão e experimentando a harmonia, sem discussão intelectiva,
como quem se embriaga da beleza de uma paisagem, de uma agradável recordação, da audição de uma página musical, de um enlevo, nos quais apenas frui, sem questionamento, sem raciocinar. Fruir é banhar-se por fora e penetrar-se por dentro, simplesmente desfrutando. Passado regular período de alguns anos, por exemplo, a avaliação patenteará os resultados. Quais as conquistas obtidas? De que se libertou? Quantas aquisições de instrumentação para o equilíbrio? Estas questões se revestem de magna significação por atestarem o progresso emocional logrado, dispondo a mais amplos experimentos. A meditação, portanto, não deve ser um dever imposto, porém, um prazer conquistado. Sem a claridade interior para enfrentar os desafios pessoais, o indivíduo transfere-os de uma para outra circunstância, somando frustrações que se convertem em traumas inconscientes a perturbarem a inteireza da personalidade. A meditação, no caso em pauta, abre lugar à ação, sendo ela mesma uma ação da vontade a caminho da movimentação de recursos úteis para quem a utiliza e, por extensão, para as demais pessoas. O homem que se autodescobre faz-se indulgente e as suas se tornam ações de benevolência, beneficência, amor. O seu espaço íntimo se expande e alcança o próximo, que alberga na área do seu interesse, modificando para melhor a convivência e a estrutura psicológica do seu grupo social. A ação consolida as disposições comportamentais do indivíduo, ora impregnado pelo idealismo de crescimento emocional, sem perturbações, e social, sem conflitos de relacionamento. Em razão da sua identidade transparente, passa a compreender os dilemas e dificuldades dos outros, cooperando a benefício geral e fazendo-se mola propulsionadora do progresso comum. A ação é o coroamento das disposições íntimas, a materialização do pensamento nas expressões da forma. Aquela que resulta da meditação é proba e tem como objetivos imediatos a transformação do ambiente e do homem, ensejando-lhes recursos que facultam a evolução e a paz. Assim, o ato de meditar deve ser sucedido pela experiência do viver-agir, porquanto será inútil a mais excelente terapia teórica ao paciente que se recusa ou não se resolve aplicá-la na sua enfermidade. Tal procedimento, a ação bem vivenciada, faz que o homem se sinta satisfeito consigo mesmo, o que lhe faculta a espontânea alegria de viver, conhecendo-se e amadurecendo psicologicamente para a existência. Caracterizam a conduta de um homem que medita e age uma mente bondosa e um coração afável. Vencendo as suas más inclinações, adquire sabedoria para a bondade, evitando as paixões consumidoras. Assim, faz-se pacífico e produtivo, não se aborrecendo nem brigando, antes harmonizando tudo e todos ao seu redor. Essa transformação processa-se lentamente e ele se dá conta só após vencidas as etapas da incerteza e do treinamento. A ação gentil coroa-lhe o esforço, nunca lhe permitindo a presença da amargura, do ódio, do ressentimento e dos seus sequazes. Uma das diferenças entre quem medita e aquele que não o faz é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas.
O primeiro age com paciência ante a dificuldade e o segundo reage com desesperação. Assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom.